Nos últimos anos, o crescimento da construção civil fez o país aumentar o consumo de recursos naturais. A areia faz parte dessa lista. O problema é que o material essencial para o setor costuma ser extraído de forma irregular. Um crime que se repete em todo o país, mas que no Espírito Santo tem dimensões ainda maiores. Basta um passeio rápido por Vitória e Vila Velha para perceber que as duas cidades estão sendo invadidas por novas construções. É o que os especialistas chamam de boom do mercado imobiliário. Tem sido assim no país inteiro, mas aqui esse crescimento é facilitado pela oferta de matéria-prima. O estado é referência na produção de cimento e na extração de granito, mármore e areia. Um mercado promissor que Rodrigo explora há 5 anos. A primeira camada são de 20 a 30 centímetros, que são um aterro, que é uma areia suja, que é uma areia de matéria que tem matéria orgânica. A gente encosta, faz essa exploração, junta essa areia branca, junta ela, vende, comercializa essa areia e depois recupera com essa areia de aterro onde a gente encosta ela. Para extrair a areia do terreno, que fica no norte do estado, Rodrigo precisou cumprir algumas exigências. O primeiro passo foi pedir um registro no Departamento Nacional de Produção Mineral. Cabe a esse órgão controlar a exploração do subsolo, uma área que, por lei, pertence à União. Depois, o empresário teve que correr atrás de outra autorização, dessa vez no órgão ambiental. Com esse direito, a gente vai no órgão ambiental, que é o IEMA, o órgão do Estado, e para conseguir a licença ambiental para a exploração da jazida. O órgão de fiscalização ambiental exige um estudo de compensação dos estragos causados à natureza. No caso de Rodrigo, o projeto estabelecia algumas contrapartidas. Pelo acordo, ele deve, por exemplo, recuperar todas as áreas degradadas. Além disso, está proibido de explorar os espaços com mata nativa. Tanto cuidado tem uma explicação. Porque você retira da natureza um bem que ele não é renovável e fica, de certa forma, um vácuo na natureza, no espaço onde ele é tirado. Fica, no caso da areia, geralmente fica um buraco. Quem retira qualquer matéria-prima do solo sem o aval dos órgãos de fiscalização comete um crime. Uma prática que, de acordo com o fiscal do IBAMA, ainda se repete com frequência no sul do estado. Às vezes, em pequena escala, né, pessoas que retiram areia de locais sem estrutura de máquinas. Então, uma coisa bem rudimentar, e também aqueles que usam já um maquinário, que poderia se caracterizar como empresas. Há pouco mais de 2 anos, uma série de denúncias acabou levando à prisão de 5 acusados. Eles faziam parte de um grupo que atuava no município de Itapemirim. A quadrilha chamou a atenção pela organização e pela audácia. Grandes quantidades de areia eram retiradas de forma clandestina dessa área de preservação ambiental. O esquema foi investigado pela chamada Operação Tatuí. Somente quando houve percepção de se tratar de um crime de organização criminosa é que houve a possibilidade de instrumentos mais sofisticados de apuração e de maior eficiência no combate ao crime ambiental. A exploração criminosa da área de preservação Guanandi durou quase 20 anos. Entre os integrantes da quadrilha estavam os chamados extratores, que retiravam a areia do solo, e os motoristas, que atuavam como atravessadores na venda da matéria-prima. Tudo era feito de forma ilegal, sem nenhum cuidado com o meio ambiente e sem qualquer tipo de autorização do Estado. E assim se descobriu, desde aqueles que eram os cabeças, os chamados comandantes da organização, aqueles que eram vigias, aqueles que faziam a extração, transportavam e até mesmo uma terceira escala, daqueles que demandavam o material, que eram geralmente aqueles que eram responsáveis por lojas de material de construção, setores econômicos específicos da atividade. E não tinham a devida autorização do DNPM. Isso aí caracteriza um crime de usurpação minerária. O outro fato é que para você extrair minério, você tem que ter também uma licença do órgão ambiental. 5 pessoas foram condenadas. As penas variam de 3 a 6 anos de prisão. Mas o Ministério Público pretende aumentar o tempo em que o grupo deve ficar atrás das grades. Por isso, recorreu ao Tribunal Regional Federal.
Além disso, denunciou outros 13 envolvidos com a extração ilegal de areia. Entre eles, 8 responsáveis por lojas de construção que revendiam o material. O processo ainda aguarda julgamento. Todos os bens da organização criminosa já foram apreendidos. Os caminhões todos da organização, eles foram apreendidos e com a condenação eles serão destinados, e é essa o propósito do Ministério Público Federal, a instituições públicas aqui no estado do Espírito Santo de combate aos crimes ambientais. Mas nem tudo está resolvido. Apesar do sucesso da investigação, da condenação dos criminosos e da apreensão de equipamentos, ainda resta um desafio e tanto: recuperar toda a região atingida pela exploração ilegal. No caso da areia específica, é um problema que tem em todo o Brasil, assim, que não se tem claro, não se sabe o que se vai fazer com os buracos, porque você tira areia e você não tem como colocar outro produto para que possa compensar aquilo ali. O estado em que o areal foi desenvolvido deixou um caráter de depreciação que parece um território lunar. Crateras fundadas, você ainda não tem uma percepção exata, por exemplo, e essa dificuldade do Ministério Público Federal hoje, de tentar produzir uma recuperação ambiental naquele lugar. Por isso, a prevenção sempre é fundamental. Rodrigo diz que faz questão de respeitar os limites da vegetação e de recuperar os terrenos que explora. Uma forma de cumprir a lei e, ao mesmo tempo, respeitar o meio ambiente. Dá para conciliar os dois, com certeza. Fazer uma área onde não é economicamente viável se tornar viável sem prejudicar o meio ambiente.